Olá, paz do Senhor. Se eu falasse para você que a Bíblia nos mostra um sofrimento que para nós é um privilégio sofrer, não sabia? Pois bem, fique conosco nesses próximos minutos, pois discutiremos um pouco sobre este assunto. Mas antes, eu peço para que você deixe o seu like, tá certo? Ajude o nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative então aí o seu sininho para que você receba as notificações no seu celular de todos os vídeos que a gente vem lançando aqui no nosso canal. Bem, a palavra de Deus fala em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 10 e 11. Diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Outra bem-aventurança diz assim no verso 11: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Interessante é que Jesus não está dizendo que o sofrimento é uma coisa boa. Ele não está dizendo que sofrer perseguição, ser caluniado, que isso é uma coisa boa. Preste atenção que no texto, Jesus deixa claro, nesse seu sermão, tá certo? Ele deixa claro que não é o sofrimento em si que é uma coisa boa, mas sim a consequência desse sofrimento. Mas sim por que esse sofrimento está acontecendo. Ele está dizendo que, preste atenção, bem-aventurado significa feliz. Ou seja, feliz é a pessoa que... Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, primeiro, que o sofrimento não é por causa de qualquer coisa. O sofrimento é por causa de Cristo, é por causa dele, tá certo? Segundo, ele diz assim, exultai e alegrai-vos, ou seja, você vai se alegrar com um tal sofrimento. Por quê? Porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Interessante é que, por muitas vezes, a gente pensa assim, né? Se eu faço o bem, então eu vou colher boas coisas aqui na terra, né? Mas não, Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo, por você fazer o bem, por você fazer a vontade de Deus, por você seguir a Jesus Cristo, aqui na terra, pelo contrário, você vai ser caluniado, você vai ser difamado, você vai sofrer perseguição por causa de Jesus Cristo, tá certo? Por causa de Cristo, nós sofremos perseguições, tá bom? E aí Jesus diz, isso é uma coisa boa. Por quê? Porque nos diz a respeito que estamos no caminho certo, que estamos no caminho correto. Porque assim, por muitas vezes você pode se perguntar, Senhor, mas será que eu estou fazendo as coisas certas? Será que eu estou andando no caminho correto? E aqui, nesse texto, a gente percebe uma coisa extraordinária. Que sim, que quando você sofre por causa de Jesus Cristo, quando você sofre por causa de Cristo, então sim, você está andando no caminho certo. Por quê? Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Porque o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno é isso. Se você vive uma vida onde não há perseguição para você por causa de Cristo, por amor a Cristo, então você vive um evangelho mentiroso, um evangelho fajuto. O evangelho verdadeiro, o verdadeiro evangelho, se diz respeito a sofrer por causa de Cristo, a andar na contramão do mundo e por isso sofrer por causa de Cristo. Quando a gente olha para o nosso Mestre, para o nosso Jesus, Jesus mesmo foi crucificado, morreu uma morte horrível. Quando a gente olha para os discípulos de Jesus, apenas um único discípulo de Jesus não morreu, não teve uma morte horrorosa, tá certo? O resto foram crucificados, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram apedrejados, outros foram degolados, entende? Então, morreram mortes terríveis, horrorosas, entende? Então, qual é o nosso papel? Qual é o papel da igreja? É andar na contramão do mundo. Andar na contramão do mundo significa, então, que nós vamos ir contra o mundo, contra as ideias do mundo. Se você parar para perceber, dentro das universidades, dentro das escolas, nós já somos odiados e perseguidos. Por quê? Porque nós não apoiamos o aborto, nós não apoiamos
causas LGBTs, nós não apoiamos essas coisas. Por nós não apoiarmos isso, nós sofremos já perseguição. Eles já olham para nós com um olhar diferente. Por quê? Porque estamos fazendo o que é certo. Falar a verdade, ser um seguidor de Jesus Cristo, vai nos trazer isso, esse tipo de perseguição, esse tipo de sofrimento. Então, esse é o sofrimento que a Bíblia fala que é bom, que é um bom sofrimento. Lembrando, a Bíblia não está dizendo que sofrer é uma coisa boa, mas ela está dizendo que se você sofre por uma boa causa, que é a causa de Cristo Jesus, se você sofre por causa de Cristo Jesus, então você está sofrendo certo. Você está no caminho certo. Por quê, Breno? Porque perseguiram. Foi assim que fizeram com os profetas antigamente. Então, é assim que eles estão fazendo com a igreja. É assim que eles fazem conosco. Quando nós andamos na contramão do mundo, aí sim, nós estamos no caminho correto. E nós vamos sofrer bastante por causa disso. E a Bíblia nos diz que nós devemos nos alegrar, sabe? Exultar e alegrai-vos. Por quê? Porque é grande o vosso galardão. Não aqui na terra, porque aqui na terra você vai ser perseguido, tá certo? Mas o seu galardão é no céu. Não me pergunte que galardão é esse, como vai ser, eu não sei, tá certo? Mas que é um prêmio, que é uma recompensa que há no céu, não aqui na terra, tá certo? Aqui na terra nós vamos ser perseguidos, vamos sofrer esse tipo de perseguição, tá certo? Mas a palavra de Deus nos afirma que nós estamos no caminho certo, estamos no caminho correto. Se o meu evangelho anda lado a lado com o mundo e não sofro perseguição por causa disso, então eu vivo um evangelho mentiroso, um evangelho fajuto. Mas agora, se o evangelho a qual nós vivemos é um evangelho de renúncia, é um evangelho que vai de encontro com o mundo, de encontro com tudo que o mundo prega, então nós vamos sofrer muitas perseguições por causa disso. E a Bíblia diz que quando nós sofremos essas perseguições, quando nós estivermos ali tristes, chateados, andando ali, a Bíblia fala, olha, se alegre nesse momento. Por quê? Porque você está no caminho correto, você está no caminho certo. Então, esse é o bom sofrimento. É o sofrimento que nos faz lembrar de que nós estamos no caminho certo, de que a igreja, de que os crentes, de que os cristãos estão andando de contramão ao mundo, estão andando conforme Deus deseja. Que Deus em Cristo vos abençoe.